Olá pessoal, sou Camila Monteiro, estudante do segundo ano do curso Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses na Universidade de Cabo Verde e hoje venho com mais um vídeo onde vou fazer uma pequena análise do soneto Onde Acharei Lugar Tão Apertado de Luís Vaz de Camões no âmbito da disciplina de Literatura Portuguesa. Onde acharei lugar tão apertado e tão assento em tudo da feitura, que não digo eu de humana criatura, mas nem de feras seja frequentado. Algum bosque medonho e carregado, ou selva solitária, triste e escura, sem fonte clara ou plácida verdura. Enfim, lugar conforme o meu cuidado, porque ali, nas entranhas dos penedos, em vida morto, sepultado em vida, me queixo copiosa e livremente, que pois a minha pena é sem medida. Ali triste serei em dias leves, e dias tristes me farão contente. Luís Vaz de Camões frequentava a corte portuguesa, esteve nas viagens rumo ao Oriente, esteve preso, esteve num naufrágio e infelizmente nos seus últimos anos de vida ele viveu na pobreza e na miséria. Podemos dizer que foi um escritor que escreveu, viveu e sentiu muitas e muitas sensações. Poeta apaixonadíssimo pelas mulheres e foi por causa delas que ele caiu em perdição. Conhecido como poeta desde os seus 20 anos, mesmo quando estudava o curso de Teologia e depois trocou para o curso de Filosofia, o que o ajudou muito nos seus escritos, pois, durante seu percurso na Universidade de Coimbra, estudou os autores clássicos da Antiguidade e humanistas italianos. Em 1547, por causa de brigas, intrigas com outros poetas, por causa dos seus versos, Camões decide sair de Portugal e aventurar-se como soldado em África, e foi nesta aventura que ele perdeu o olho direito em Marrocos. Camões tinha uma escrita antropocentrista, com rigor formal, trouxe uma medida nova com versos decassílabos, porém também usava medida velha remetente ao período medieval. Tinha a idealização da mulher e do amor. A mitologia, arte e poesia grega-latina eram um dos seus grandes fortes. As figuras de linguagem que mais utilizavam eram a antítese e o paradoxo, e apostava no sofrimento amoroso. Camões foi um dos escritores portugueses que mais empenhou na sua escrita, tendo centenas de poemas, algumas peças de teatro e o tão conhecido poema épico Os Lusíadas. Os Lusíadas é uma das obras literárias mais importantes da literatura portuguesa. É um poema estruturado em 10 canos, num total de 8.816 versos decassílabos e divididos em 1.102 estrofes. É uma obra que conta e exalta a história do povo português, os seus feitos históricos e toda a viagem de Vasco da Gama à Índia. Algo muito interessante de se referir de Camões é que durante o caminho para Goa, numa das viagens, houve um naufrágio e Camões conseguiu salvar-se e também salvar o manuscrito de Os Lusíadas. E reza a lenda
que neste navio também encontrava uma amada de Camões, Dinamene, que infelizmente faleceu afogada. E é por ela que ele dedicou o poema, ou melhor dizendo, o soneto Alma Gentil, que te partiste. Camões faleceu a 10 de junho de 1580 e é por isso que todos os 10 de junho celebramos o Dia de Camões e das comunidades portuguesas, numa situação de vida triste, de miséria e de pobreza, como tinha referido anteriormente, lembrando que na época Camões estava completamente endividado e as suas obras ainda não eram conhecidas. Mas, em 1880, 300 anos depois da sua morte, ele foi trasladado para os mosteiros de Jerónimo, em Lisboa. O poema que viram anteriormente na introdução do vídeo, do nosso vídeo, é o soneto que vou falar, vou analisar um pouco e refletir sobre o que é que Luís Vaz de Camões quis transmitir-nos numa das suas belíssimas criações. O soneto Onde Acharei um Lugar Tão Apertado tem a forma clássica de 2 tercetos e 2 quadros e 2 tercetos, num total de 14 versos, com 10 sílabas poéticas. Dentro da primeira estrofe encontramos o recurso linguístico, a literação, nas palavras que contêm o som T. Tão, apertado, tudo, ventura, criatura, frequentado, ou seja, este recurso consiste na repetição de sons consonatais. E é o mesmo processo que acontece na segunda estrofe com o som consonântico de, nas palavras medonho, carregado, párcida, verdura, cuidado. No soneto Onde Acharei Lugar Tão Apertado, encontramos os seguintes recursos expressivos: enumeração ou selva solitária, triste e escura, sem fonte clara ou plácida verdura, que é a apresentação sucessiva de elementos com sentido para identificar a ideia. Personificação ou selva solitária, triste. Temos atribuição de características humanas a seres inanimados ou não humanos. Anáfora, e tão isento em tudo de aventura e dias tristes no verão contente. Encontramos repetição de uma palavra ou grupos de palavras no início de frases ou de versos sucessivos. Neste caso, encontramos a palavra i. Pleonasmo, em vida morto, sepultado em vida. Há o reforço de uma ideia pela repetição de palavras e expressões redundantes e desnecessárias. Hipérbole, algum bosque medonho e carregado. Há um certo exagero por parte do sujeito poético para colocar em destaque a realidade. Antítese, a de triste, será em dias leves. Há um contraste ou oposição de duas ideias, lembrando que a palavra leda significa alegria. Na primeira estrofe, o sujeito poético mostra-nos que ele precisa de um lugar longe, um lugar frio, um lugar triste, longe
de tudo e de todos, um lugar onde ele consegue ficar sozinho, que não tem criaturas humanas ou outras criaturas. Ele mostra ter um sentimento um pouco egoísta para consigo mesmo e para com as relações sociais que devemos ter. E é através da expressão "e tão isento", ou seja, não quer nada, não quer saber de nada, é que podemos ver este sentimento e podemos senti-lo, porque são estas pequenas palavras, triste, longe, isento, que nos transmite o sentimento do sujeito poético. Não quer saber de nada, é que podemos ver este sentimento e podemos senti-lo, porque são estas pequenas palavras, triste, longe, isento, que nos transmite o sentimento do sujeito poético. Na segunda estrofe, o sujeito poético pergunta sobre um lugar e descreve um lugar que ele quer estar. Um lugar que fica longe, como já tinha referido anteriormente, mas que tem características específicas, que é medonha, que é solitária, podemos dizer que é escura também. E podemos relacionar estas características deste lugar que ele deseja, que ele planeia estar para estar sozinho, com as características do sujeito poético mesmo, como ele se sente naquele momento. Mas também podemos fazer uma análise que neste lugar tão medonho, tão triste, é que o sujeito poético se sente confortável, se sente sossegado para estar e para exprimir os seus sentimentos. E no estrofe seguinte, ele enfatiza mais este sentimento de querer estar sozinho e mostra-nos também um lado que ele perde a vontade de viver. Temos a palavra morte, que pode dar este indício, mas também parece que ele é uma pessoa morta para o mundo, para os outros, para as pessoas, mas ele continua vivo para si e para os seus sentimentos. A última estrofe é a conclusão dos sentimentos do sujeito poéticos. Ele nos diz: ali triste, sereno e as ledros. Temos aí um contraste, um paradoxo entre duas palavras. Temos triste e temos ledos. E ledos, como já tinha referido anteriormente, ledos significa alegria. Então, podemos supor que é uma análise, não sabemos o que é que o sujeito poético estava a sentir realmente. Através destas pistas vamos descobrindo. Podemos supor que ele estava bem sozinho, sentia-se bem a estar sozinho, a estar triste, sentimentos que devemos respeitar e ter em conta que somos livres para nos expressarmos de qual forma for. Se esta é a nossa maneira de enfrentar os problemas no isolamento, não estou a dizer que é uma forma boa de resolver os problemas, mas são sentimentos, cada um tem os seus sentimentos, e fechar-se para poder libertar os outros deste sentimento é algo egoísta, sim, mas que devemos ter em conta, que somos livres. O soneto, durante a sua leitura e análise, como já tinha vos dito, me levou ao isolamento do sujeito poético. Um isolamento provocado por um sentimento, provocado por uma solidão durante a vida. Podemos falar também pela não concretização dos sonhos e dos objetivos. A perda de vontade de viver é outro sentimento que o poema, ou melhor dizendo, que o soneto nos transmite, porque há uma vontade de estar só, estar com os seus pensamentos, estar com os seus sentimentos, e há uma vontade de estar longe das pessoas, recuar dos sentimentos que temos por outras pessoas e que as pessoas têm por nós. Podemos falar que este sujeito poético não queria que ninguém lhe apoiasse, não queria que ninguém estivesse lá para o ajudar. Camões escreveu este poema, ou melhor dizendo, este soneto, para refletirmos sobre os nossos pensamentos,
sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos mais profundos e obscuros. Sabem aquele sentimento que temos lá no fundo do coração, assim, que quase não queremos tocar, mas que está lá? Então, é este sentimento que Luís Vaz de Camões trouxe-nos para este soneto e também para refletirmos sobre como enfrentarmos o problema. E deixa a pergunta se vamos procurar um lugar triste, medonho, solitário, para isolarmos e ficarmos só com os nossos sentimentos e com as nossas ideias. Em minhas mãos sangrentas de poeta escorrem imagens desvanecidas de olhares sádicos. O meu povo, que outrora dormia em meu peito, hoje choram em desespero a fraqueza de uma vida insana. Os meus olhos, predados, focam a obscuridade do silêncio. Tenho no meu peito o peso melancólico das minhas lágrimas. O mundo branda aos gritos o martírio das minhas glórias, santificando os versos atordoados das minhas pérolas revoltadas. Os teus olhos, ávidos, nunca hão de derrubar-me em desespero, porque sou a semente das minhas próprias vitórias. Sou consumido pelos meus sonhos, vivo das minhas ambições. Sou anjo negro, iluminado pelo brilho, esplendoroso das minhas pérolas revoltadas. Eu escolhi este poema de Hélio Cruz para fazer a ligação com o poema de Camões, principalmente porque o poeta é um escritor celense, é um escritor da minha ilha natal, Ilha do Sal, e também por ser um jovem que tem trazido ao mundo literário cabo-verdiano poemas de sentimento, poemas puros, poemas de alma, como este que acabaram de ouvir e de ler. O primeiro verso do poema Poesia das Trevas, Em Minhas Mãos Sangrentas de Poeta, foi o principal elemento que me fez relacionar com o soneto Onde Acharei Lugar Tão Apertado. E perguntou porquê? Porque este soneto foi escrito por um poeta, um grande poeta, Luís Camões, que nos últimos anos da sua vida viveu uma vida de miséria. Ele tornou tão grande, tão importante a vida, a história do povo português, mas diminuiu a sua história, fazendo com que muitos na época o desprezavam, mas que agora é um símbolo muito importante da literatura portuguesa. Um poeta que quis fechar-se num lugar triste, num lugar onde estava sozinho, e chorar o peso melancólico da sua vida. O poema Poesia das Trevas serve de amparo, serve de ponte para o poema de Luís Vaz de Camões, para podermos entender aquilo que se passou com o sujeito poético de Onde Acharei Lugar Tão Apertado, para podermos ter uma visão do porquê que ele se quis encontrar em completo isolamento com o mundo. Luís Vaz de Camões é simplesmente um dos maiores escritores portugueses, um dos maiores poetas europeus, que tem uma camada vasta, uma gigantesca torre de textos para lermos, para analisarmos, para explicarmos, para relacionarmos com outros textos, para interpretarmos ou mesmo para lermos nos nossos tempos livres, porque é na leitura é que construímos um mundo melhor. Em jeito de conclusão, digo-vos que a leitura camoniana, as produções camonianas, remete-nos ao nosso mundo, ao nosso eu, ao nosso nós, trazendo textos antigos para a nossa contemporaneidade, abrindo horizontes e navegando, sim, por mares nunca dantes navegados.
Espero que tenham gostado e que remeteram muito bem estas informações e emoções camunianas que transmiti neste vídeo. Espero encontrar-vos num próximo vídeo e até lá! Cuidem-se, protejam-se e leiam um livro.